Antes da queda, Adão e Eva viviam em um estado de inocência e pureza. Eles tinham tudo o que precisavam, tá? Mas não conseguiam sentir a verdadeira alegria, porque eles não conheciam a miséria. Da mesma forma, eles não podiam fazer o bem, pois eles não sabiam o que era pecado. E isto é ratificado pelo livro de Mórmon. Não sentindo alegria por não conhecerem a miséria. Não fazendo o bem por não conhecerem o pecado. Essa condição isenta de sofrimento também os impedia de conhecer plenamente a felicidade e o crescimento espiritual. E foi nesse cenário que o Senhor estabeleceu uma lei simples, mas cheia de significado eterno. O Senhor disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Esse mandamento, meus irmãos, não era um impedimento arbitrário, era uma oportunidade de fazer uso do arbítrio moral, uma condição essencial para o progresso no plano divino. Dentro desse contexto, Satanás é apresentado como a serpente que era mais astuta que todos os animais do campo, onde no original hebraico o adjetivo astuto é arum, uma palavra que descreve tanto sagacidade como malícia. Satanás inicia a sua estratégia lançando dúvida sobre aquilo que Deus havia dito. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E ele mesmo responde, tá? Contradizendo aquilo que o Criador havia dito. Lomot temutum, ou certamente não morrereis. Não satisfeito, Satanás oferece a Eva uma meia-verdade, destoando daquilo que Deus havia ensinado. Ele insinua que o pai estava retendo algo que lhes pertencia. O diabo disse: sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Porém, ele não disse que esse conhecimento viria acompanhado da dor, da mortalidade e da separação espiritual de Deus. É nesse contexto de insinuações e meias-verdades que os pensamentos de Eva começam a adquirir forma de transgressão. Ela não foi apenas seduzida por aquilo que lhe era proibido. Ela foi induzida a acreditar que estava em busca de algo nobre, a sabedoria. É exatamente esse tipo de manipulação do diabo que a Escritura denuncia. Satanás incita-os a fim de conduzir suas almas à destruição. Se você observar bem esse versículo, você vai notar que a tentação não é apenas física, mas intelectual e espiritual, visando atingir todas as dimensões do ser humano. É nesse ponto do diálogo entre a mulher e Satanás que Gênesis descreve a decisão de Eva. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Neste versículo, nós temos uma ordem sequencial de 3 percepções que nos mostram como a tentação evolui. Observe que primeiro veio a tentação do apelo ao corpo.
Eva viu que aquela árvore era boa para se comer. Depois veio a tentação do apelo ao desejo estético. Eva viu que a árvore era agradável aos olhos. E por último, veio a tentação do orgulho intelectual e espiritual. Eva viu que a árvore era desejável para dar entendimento. Essa é a mesma estrutura que João descreve séculos depois. Concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ao fazer a leitura de Gênesis 3:6, é inevitável dar destaque a certas expressões, como tomou, comeu e deu. Essas palavras curtas e encadeadas criam a sensação de uma ação rápida e contínua. O versículo apresenta pausas para a reflexão, o que sugere que, uma vez que o desejo foi formado, a decisão foi imediata. A narrativa, portanto, nos conduz diretamente às consequências, conforme nós vimos no próximo versículo, tá? Vamos ler. Então foram abertos os olhos de ambos e souberam que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. No hebraico, a palavra pacá, que traduziu aberto, de abertos olhos, significa abrir algo que estava fechado, indicando que eles passaram a enxergar uma nova realidade, não apenas uma realidade visual, mas moral e espiritual. Já a palavra iada, que traduziu conhecer ou saber, de souberam que estavam nus, descreve uma experiência pessoal e íntima. Agora, eles não apenas sabiam do bem e do mal, eles os vivenciaram. Consequentemente, essa nova percepção lhes trouxe vergonha, algo que não existia antes para eles. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. A primeira reação dos dois foi tentar resolver o problema por conta própria, costurando folhas de figueira. Essa tentativa de cobrir sua nudez simboliza o impulso humano pela busca da autojustificação. No entanto, como ensinam os profetas, a salvação não pode vir por nossas próprias obras sem Cristo, pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo o que pudermos fazer. É nesse ponto que a restauração nos dá clareza, tá? A queda não foi um erro que pegou Deus de surpresa. A queda era prevista e era parte necessária do plano. Eis que se Adão não houvesse transgredido, não teria caído, mas permanecido no jardim do Éden. E todas as coisas que foram criadas deveriam ter permanecido no mesmo estado em que estavam depois de haverem sido criadas. E deveriam permanecer para sempre e não ter fim. O profeta Leí, ele conclui de forma inequívoca: Adão caiu para que os homens existissem. E os homens existem para que tenham alegria. Eva exerceu o arbítrio moral escolhendo um caminho que traria dor, mas também traria crescimento. Adão, por sua vez, compreendeu que deveria seguir Eva para cumprir o mandamento de multiplicar e encher a terra. O apóstolo Paulo registra que Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão.
Mas essa decisão conjunta, longe de ser um fracasso de Deus, foi o início da mortalidade, uma condição para a vinda de Cristo. Por isso, entendo que Gênesis 3, de 6 a 7, não narra apenas a entrada do pecado no mundo. Também marca o início da nossa história de redenção. Foi no Éden que o caminho da mortalidade se abriu. Mas também foi ali que iniciou a promessa de um Redentor. Adão, ao compreender a magnitude do que havia acontecido, declarou: lindo, bendito seja o nome de Deus, pois devido à minha transgressão, meus olhos estão abertos, e nesta vida terei alegria, e novamente na carne verei a Deus. Eva, com igual compreensão, disse: se não fosse por nossa transgressão, jamais teríamos tido semente e jamais teríamos conhecido o bem e o mal, e a alegria de nossa redenção e a vida eterna que Deus concede a todos os obedientes. Contudo, meu irmão, sem Cristo, a queda teria sido uma tragédia. Digo-vos ainda mais, que nenhum outro nome se dará, nenhum outro caminho ou meio pelo qual a salvação seja concedida aos filhos dos homens, a não ser em nome e pelo nome de Cristo, o Senhor onipotente. A vergonha, as folhas de figueira e a fuga da presença de Deus são símbolos do homem caído que precisa trocar seus remendos frágeis pelo manto de justiça que o Senhor oferece. O Éden não é um ponto final. Ali, no Éden, nossos primeiros pais não apenas caíram, eles deram o primeiro passo para que, por meio de Cristo, toda a humanidade pudesse se levantar e voltar à presença de Deus. Chegamos ao final do episódio. Você que está aqui pela primeira vez, nós estamos estudando o livro de Gênesis, versículo por versículo. Obrigado por aqui estar, tá bom? E se você gostou, deixa seu like. Gostando ou não, comenta algo, me diz o que você achou, como a gente pode melhorar, ou se tá bom, não sei. Comenta lá, tá? Eu te aguardo nos comentários. E também, para todos vocês, compartilhem o link deste vídeo com os seus contatos, WhatsApp, Facebook, não sei. Compartilha o link aí, é importante. Vamos fazer a mensagem de Cristo chegar a mais e mais pessoas. Seja um colaborador do canal Escritura Comentada. E até o próximo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, meu irmão.